Agora já foi. Tá bom aqui. Tá. Só esperar ela entrar. Entrou? Uhum. Tá lá? Ainda não. Deixa eu ver se tá certo. A Bel entrou. Uhum. Oi, Bel! Tive que trocar o celular, amiga. Ai, Maria! Oi, Maria! Só falta ela entrar. Emily, ai, a Emily lá da Alemanha, não acredito. A Elisa também, ai, que linda. Só falta ela entrar. Lu Schneider, que legal, mulher saudável. A Elisa, oiê, Elisa. Cadê a Mona? Cadê a Mona? Eu tive que trocar de celular e eu perdi. Cadê? Meu Deus, uma do Canadá, a outra da Alemanha. Que legal. Helena! Ai, meu Deus. Ouvindo, vamos ler. Oba, agora tá ouvindo, né? Mas olha, é uma sacanagem. Eu entro ao vivo e não te escuto direito. Mas eu vou fazer o seguinte, Graça. Como, né, eu te conheço já há um tempo, vou tentar ler os seus lábios. Quem sabe fone de ouvido? Hein? Não tá Será que escutando. os outros estão te ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que estão. A gente escuta tudo, olha lá. A Helena Ah, tá os outros dizendo- escutam e eu não. Será que eu fiz uma coisa errada aqui? Como é que eu faço isso? Vamos ver aqui, ó. Helena, Ah, tá. fone de Vocês ouvido escutam não tudo e eu ajuda, não. será? Ótimo. Mas que maravilha. Deu? As duas. Só eu que não Sim. escuto a Graça. Mas que sacanagem, hein? Ai, meu Deus Graça, do vai ser um céu. bate-papo assim, ó. Você vai conversando comigo, eu vou deduzindo o que tu tá falando. Se eu acertar, tu faz assim. Se eu errar, você faz assim pra mim, tá bom? Ô, Helena, deixa eu te perguntar. E se tu botar fone de ouvido, não ajuda? Bem, eu quero ver onde que tem um fone de ouvido aqui. Eu nunca uso fone, por isso que eu acho que eu não sei. Eu não sei nem onde é que eu tenho um. Eu devo ter um, mas enfim, o telefone meu é um problema, então tá bom. Mas, Tá. Graça, eu vou fazer assim, eu vou deixar bem pertinho assim, ó. Aí eu Tá. tento ouvir o que tu tá falando, tá bom? Tá bom. Então vamos Porque lá. senão o pessoal tá tudo ansioso aqui, a gente não vai conseguir conversar, Sim, então sim. Eu tô vendo manda que ver. tem irmã tua da Alemanha, irmã tua do Canadá, irmã... Tá muito bom isso, tá ficando muito chique. Deixa eu ver como é que eu posso. Tadinha. Escutando as duas sem problema. Bom, deixa eu começar aqui então, tá? Hoje eu recebi muitos recados, muito WhatsApp, perguntando por que o Santa Visita estava preocupado com volta às aulas, que é, na realidade, principalmente o lado jurídico de volta às aulas. Por quê? Porque eu estou preocupado com o lado jurídico e de educação volta às aulas. E, na realidade, o Santa Visita, que é um aplicativo da área de saúde, está preocupado com saúde, porque essa volta às aulas, essa proibição de as aulas, o fechamento das escolas, atingiu o lado psicológico e físico das pessoas. E das pessoas em geral, não foi criança, foram os pais, foram os avós, e principalmente as crianças, o lado jurídico, o lado psicológico e físico, né? Eu tenho criança, por exemplo, que está desde março sem sair de dentro do apartamento, porque mora com os avós. Então, os avós não saem
e não levam as crianças. Então, estão sem pegar sol, estão sem ver os amigos, estão convivendo com as pessoas de idade que fazem todas as vontades, dão todas as regalias, é claro, mas não é igual. Criança precisa pegar sol, precisa ter ar livre, precisa ter convívio com as crianças da idade deles. Então, isso é um fator que preocupa muito o Santa Visita, não resta a menor dúvida, faz parte do nosso trabalho, tá? E agora, nesse momento, nós estamos vivenciando um debate na sociedade sobre a reabertura das escolas em Santa Catarina. Porque, como tu sabe, como todos sabem, o brasileiro, ele é expert em esporte, ele é técnico de esporte, ele entende tudo de religião, ele entende tudo de política e ele nossa senhora, na área de saúde ele sabe tudo, tá? Eu que trabalho com criança na área de saúde, eu vejo nessas redes sociais, assim, ó, não é que eles dão opiniões, eles quase que impõem essa opinião e brigam por isso, tá? Então, são debates que envolvem, entre outras coisas, o campo político, o campo jurídico, o campo sociológico e o campo da saúde, o médico, né? E diante desse emaranhado todo, nós estamos aqui com a doutora Helena Xichel Cardoso Chela, uma pessoa fantástica, com uma retaguarda de estudos maravilhoso, de uma família fantástica, né? Que eu conheço teus pais. Meu sonho seria ser uma avó que nem a tua mãe, tá? Porque é uma coisa inexplicável, né? O teu pai é maravilhoso, né? Tu tens um marido sensacional que te apoia em tudo, teus estudos, tua profissão, tudo. E tu tem 2 filhos que não dá para descrever, né? E eu sou até suspeita em falar porque eu sou apaixonada por eles. Então, né? Então, nós estamos aqui com a doutora Helena, tá? Para conversar um pouco sobre essas questões, na esperança de colaborar com o debate público e substituir opiniões por informações. Isso é que eu acho o mais importante, porque todo mundo tem opinião, tá? Mas a grande maioria não tem as informações necessárias para discutir ou opinar, né? Eu vejo na área de saúde é uma coisa louca, né? E todo mundo, um diz que deve voltar, outro diz que não deve voltar às aulas. Então, a gente precisa de informações para poder dar essas opiniões, esclarecer para o pessoal, tá? Então, doutora Helena, minha querida Helena, nas últimas semanas ficamos sabendo que existem ações judiciais acerca do tema. Houve a audiência pública na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o Ministério Público oficiou o governo do estado e no sábado a governadora alterou as normativas em relação à abertura das escolas no estado. Para aqueles que não conseguiram acompanhar esses eventos, você pode esclarecer um pouco do que está acontecendo? Graça, querida e amada, eu ainda estou assim com problema de áudio, não estou te ouvindo bem, mas eu estou deduzindo tudo porque eu conheço você, eu estou lendo seus lábios e eu agradeço todas as palavras em relação à minha família, aos meus filhos, à minha pessoa. Tu sabe que é um ser iluminado que entrou na minha vida um dia que o meu filho passou mal, né? Foi atender meu filho, na época eu estava num apartamento ainda, e a gente naquele dia descobriu que a gente tinha uma relação em comum através do seu irmão, que foi meu professor na Universidade Federal do Paraná no mestrado, né? Então, assim, o destino quis que a gente se encontrasse, e o destino quis que a gente construísse um laço, assim, que é um laço, assim, de amizade, né? Parece que eu te conheço, né? Há décadas, há anos, há mais de 100 anos, enfim, né? Então, querida Graça, te agradeço pelo convite, estar aqui conversando no Santa Visita. Eu queria te parabenizar publicamente pela sua iniciativa, porque nós estamos aqui falando de um assunto muito relevante, muito importante, e um assunto que está trazendo muita polêmica, né? E você sair e falar publicamente que você é a favor da abertura das escolas, que me parece algo muito óbvio, parece que você está proclamando o genocídio da classe dos professores. Então, só pelo fato de eu estar participando dessa live com você,
Já descobri que vou perder alguns amigos, provavelmente em razão dessa live, né? Então, a vida nos traz esse filtro, né? Às vezes, de quem são nossos amigos e quem não sabe respeitar a opinião diversa da nossa, o que eu acho muito triste no Brasil contemporâneo. A gente tem uma dificuldade muito grande de ter um debate público qualificado, porque as pessoas só sabem falar, mas não sabem ouvir. Eu não tinha preparado isso, mas tem um poema maravilhoso, né, do Rubem Alves, que é sobre escutatória. Não sei se tu conhece, Graça, mas é um texto que fala sobre a necessidade de a gente ouvir os outros. E isso é muito importante. Todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. E eu achei essa oportunidade ímpar de conversar um pouco com você sobre essa questão da escola, porque educação é essencial. Eu não sei o quanto que tu me apresentou ou não me apresentou, mas assim, a minha fala, ela não é neutra. Eu quero deixar claro isso. Eu sou uma pessoa que eu sou jurista, né? Eu sou da área do direito, eu sou, enfim, professora, né? E além disso, eu sou mãe de 2 crianças da educação infantil. Sou casada com um médico. Então, eu estou no meio de um fogo cruzado entre pessoas da saúde que eu escuto, pessoas da educação que eu escuto, pessoas do âmbito da justiça que eu escuto, porque eu converso com todos os lados. Parece que eu estou assim, no meio de um fogo cruzado. Eu escuto professores, médicos, juízes, promotores e assim por diante. Eu estou acompanhando de perto todo esse debate. E sempre que eu converso com alguém sobre o assunto, ou até quando eu posto, agora postei coisas nas minhas redes sociais, as pessoas elas não entenderam o que está acontecendo, sabe, Graça? As pessoas não estão acompanhando. Então é necessário que as pessoas troquem suas meras opiniões por informação, né? E eu não digo que isso é uma questão de pessoas que não têm instrução formal. Inclusive, pessoas com mestrado, doutorado, professores universitários estão perdidos e não sabem exatamente o que está acontecendo, tá? Então, isso aqui não é um demérito de alguém ser mais ou menos instruído. Mas, de fato, a situação está tão confusa que ninguém sabe mais o que está acontecendo. Então, para aqueles que estão entrando agora, porque a gente está aqui começando a ter umas 20 pessoas, né? O que está acontecendo? Nós estamos tendo, desde março, proibição de ter aula. Né? Eu lembro que a última aula que eu dei foi dia 16... Veja só, foi dia 11 de março que a OMS largou essa norma de que as escolas deviam ser fechadas. Dia 11 de março, fazem 8 meses. E eu lembro que a última aula que eu dei, Graça, foi dia 16 de março, porque é o dia que eu completo não sei quantos anos de namoro com meu marido. Então, me marcou. Foi o dia que eu deixei de sair para jantar para dar aula, né? Então, eu lembro que foi o último dia de aula que eu dei esse presencial, antes de toda essa história toda, foi dia 16 de março. Dia 17 de março já não tinha mais aula. Todo mundo fechou, ok. Assim, eu acho que diante de uma situação de incerteza, você tem que preservar as pessoas, você tem que entender o que está acontecendo. Eu acho que todas as instituições de ensino fizeram certo de fechar naquele momento. A gente não sabia do que se tratava, tá? Mas logo na sequência, e veio pra gente que é professor, muito discurso, olha, nós vamos fechar, mas certo, daqui a 2, 3 semanas a gente vai estar se organizando para dar aula, né? E aí foi se embarrigando, a gente ficou todo mundo com 2 semanas meio que de aspas, férias coletivas para a gente se capacitar para ir para o híbrido, para o virtual, para o remoto. E todo mundo teve uma capacitação, tipo, The Flash, assim, ensino fundamental, jardim, universidade, para que a gente pudesse retornar a aulas de forma remota. Pois muito bem, ficamos 2 semanas nessa capacitação, voltamos para a aula de forma remota, achando, não, daqui a 30 dias vamos voltar. Daqui a 60 dias nós vamos voltar. Daqui a 90 dias nós vamos voltar. As escolas, as instituições de ensino, as universidades começaram a se organizar, né, para preparar o seu ambiente para o retorno seguro. Então, essa discussão não é de hoje. Né? Desde o fechamento, as escolas, as universidades começaram a discutir como fazer o retorno seguro. Tá? Então, isso não é de ontem. E aí foram se preparando gradativamente, tem grupos de trabalho, inclusive o ofício do Ministério Público agora do dia, meu Deus, do dia 19 de novembro, né, pontua isso, né, e que tem um comitê especial que trata disso, com vários grupos de trabalho que estão trabalhando isso, olha, há meses de como fazer um retorno seguro.
né, com especialistas da Sim. educação, da saúde, etc., né, para preparar um retorno seguro. Ninguém quer abrir escola sem responsabilidade, sem segurança. Nenhuma instituição vai ser louca de querer abrir a escola e ser responsabilizado por mortes levianas. Então, nenhuma escola vai querer abrir sem segurança. Isso eu tenho nenhuma dúvida, né, Graça? E as escolas estão trabalhando a tempo para isso. Acontece que nós estamos num momento de total insegurança jurídica, inclusive. Por quê? Porque a gente tem aqui uma série de acontecimentos que, quem não sabe, eu vou tentar ir na ordem cronológica para o pessoal conseguir entender, tá? O município de Joinville começou em outubro o retorno gradual das atividades presenciais. Pois muito bem. No estado de Santa Catarina, começou-se o retorno gradual de atividades presenciais. Afinal de contas, estavam estudando isso faz um tempo, né, Graça? Então, eles estavam se preparando a cada dia, comprando equipamentos, material, protocolo de contingência, projeto não sei de aba 4. Então, estavam se programando. O que aconteceu? O movimento sindical dos professores se organizou para impedir o retorno das aulas e para proibir aulas presenciais sem que haja vacina. Tá? Então, vamos traduzir isso. O movimento sindical, e aí isso começou, eu estou com todos os papéis aqui, se alguém quiser questionar, né? Tem primeiro, o que aconteceu? As instituições privadas de ensino, num desespero de poder voltar para suas atividades, se juntaram num movimento. Eles fizeram um sindicato dos estabelecimentos de ensino do estado de Santa Catarina privados, ingressaram com uma ação civil pública para pedir ao judiciário que permita às escolas particulares retornarem às suas aulas, porque o estado estava proibido. Aí teve um juiz, o Dr. Jefferson Zanini, da 2ª Vara da Fazenda Pública em Floripa, que no dia 22 de outubro permitiu as escolas particulares abrirem. Em que sentido? Ele determinou ao Estado de Santa Catarina que retirasse a proibição das aulas presenciais, atividades presenciais em Santa Catarina nas instituições privadas. Afinal de contas, as instituições privadas tinham se preparados e têm condições, porque nós temos escolas privadas muito bem estruturadas e que têm condições de abrir com protocolos de biossegurança. E essas escolas, então, entraram com uma ação judicial para permitir que elas pudessem funcionar. Afinal de contas, e aí eu te pergunto, né, Graça, qual é a razoabilidade de que todas as outras atividades possam funcionar com protocolo de biossegurança? Leia-se: hotel, bar, restaurante, salão de beleza, Beto Carreiro, né? O que mais? Museus, congressos, seminários, palestras. Tudo isso pode funcionar com protocolo de biossegurança. Eleições. Não, isso daí veio depois, né? Porque as eleições vieram depois. Veja aqui, essa decisão do juiz lá em Floripa é de 22 de outubro. Vamos em ordem cronológica. Então, as Covid não é igual à gripe, né? Então, são duas coisas totalmente diferentes. Eu não sou da área da saúde, mas depois a Graça, eu acho que pode falar um pouco sobre isso. Sim. Mas, basicamente, vejam o desespero das escolas particulares, né? Elas estavam preparadas, elas gostariam de voltar a funcionar. Elas são uma atividade comercial também, não deixa de ser uma atividade econômica. Todos os demais setores da economia podem funcionar com protocolos de biossegurança, menos o ensino, menos o ensino não pode. E aí eles questionaram na justiça onde que estava, então, a proporcionalidade disso. E até que ponto que não estava sendo ferido um princípio fundamental, que é o da igualdade e da isonomia. Pois muito bem, se os outros estabelecimentos podem trabalhar e funcionar, por que as escolas não? Aliás, lembrando que as escolas têm protocolos de biossegurança infinitamente mais rigorosos do que o shopping, tá? Do que o Beto Carreiro, do que o salão de beleza, do que o museu. Afinal de contas, pense comigo, Graça. Se eu vou no shopping, e eu posso ir no shopping com meu filho de 6 anos e a minha filha de 2 anos, eu não posso? Pode. O shopping faz controle de quem entra e quem sai? Não. E o shopping sabe quem entra e quem sai? O shopping é o lugar que mais dissemina o vírus, porque insalubre. Tem uma janela. Isso aí eu falo há 500 anos. Entendeu? Não tem janela.
Espirrou Claro. lá dentro, tu faz a tua compra, paga de brinde e tu leva o vídeo para casa. Shopping é assim. Supermercado também. Pois é, e eu te pergunto assim, ó, Graça, tu pode ir no supermercado com a tua criança, né? Tu pode ir no shopping com a tua criança, tu pode ir em todos os lugares com a tua criança. Você pode até votar no dia da eleição dentro da escola com a sua criança, mas a sua criança não pode entrar na escola para fazer aquilo que é fundamental, estudar. Então, o que aconteceu? Teve essa ação judicial proposta pelas escolas particulares que se organizaram, tá? O juiz de Florianópolis fez uma decisão belíssima, tem que ser lida pela população. Eu não conheço o Dr. Jefferson Zanini, mas assim, se eu pudesse, eu mandava assim os meus mais profundos agradecimentos pela razoabilidade, pela coerência da sua argumentação e pela sua fundamentação científica. Porque o Dr. Jefferson Zanini, ele fez uma decisão de 17 páginas, ele cita Organização Mundial da Saúde, ele cita estudo científico, ele analisa a matriz de risco do estado de Santa Catarina, dizendo que essa matriz de risco permite inúmeras atividades, mas não a escola. E aí ele faz uma decisão fundamentada, maravilhosa, e aí as escolas ficaram muito felizes, afinal de contas, o Estado foi obrigado a retirar a proibição da atividade presencial nas escolas particulares, que tivessem, então, as condições de funcionar. Muito bem. Nós, mães que tínhamos criança pequena, ficamos todos felizes, pelo menos aquelas que queriam mandar à escola, né, seu filho. Eu mandei meu filho para a escola, em razão daquela decisão. Tá? E meu filho vai para a escola. Uma coisa que eu gostaria de ponderar é o seguinte, assim, isso não estava, eu não estou aqui com o script pronto, né, mas uma coisa que me veio agora à memória. Graça, tu lembra que no início da pandemia começaram a circular vídeos, assim, nos grupos de WhatsApp, meio que caricatos sobre como que vai ser a escola, as aulas, e criança com máscara, que a criança vai usar máscara como se fosse um estilingue, que vai usar a máscara como se fosse uma calcinha, que vai usar máscara para, sei lá, brincar. Mentira! As crianças estão dando um exemplo. Eu não sei se aqui tem professor da educação infantil assistindo ou não, mas eu estava conversando com a professora do meu filho. As crianças estão dando um espetáculo. Não tiram a máscara para nada. Não estão um encostando no outro. Diz que tem criança do jardim que no parquinho, quando um amigo encosta no braço, começa a chorar porque o amiguinho encostou, que não pode encostar no amiguinho, né? Então, eles estão passando álcool em gel, estão lavando a mão, não estão tirando a máscara, estão dando um show, né? Ao contrário dos adultos, né? Que estão e adolescentes que estão se aglomerando em praça pública para fumar maconha, porque eu vejo aqui na minha vizinhança que tem os lugares que a galera gosta de se aglomerar para fumar um baseadinho, né? Não são os meus alunos, é óbvio, né? Mas assim, né? Ficam se aglomerando, né? Pessoas que vão lá em botecos de esquina, que a gente sabe que na cidade, que não há distanciamento nenhum, e ficam lá se aglomerando. Então, assim, o que me preocupa, Graça, é o seguinte: vem todo um discurso, e qual que é o grande discurso que está sendo colocado? Porque veja só, o que aconteceu com essa decisão de Floripa, que foi maravilhosa, muito bem fundamentada. O sindicato dos professores de escolas particulares entrou com recurso contra essa decisão. Pedindo o quê? E eu vou ler, porque é um absurdo, né? Pedindo essencialmente o seguinte: o objetivo, e aí diz o desembargador, Dr. Carlos Adilson Silva, no seu voto. Não, eu vou falar sobre isso depois, Elisa. O desembargador, Dr. Carlos Adilson Silva, diz o seguinte: o objetivo do sindicato é o seguinte: o retorno às atividades presenciais nos estabelecimentos de ensino privado não pode ocorrer sob a justificativa de simples aspectos econômicos, né? Sem critérios técnicos, como se não houvesse critérios técnicos para a reabertura das escolas. E, basicamente, diante do especial aumento de casos de Covid na região, conforme amplamente divulgado na imprensa, isso ia colocar em risco os alunos, os professores e os funcionários que vão estar expostos a alto risco de contaminação. Então, em essência, o argumento do sindicato, tanto nessa ação das escolas particulares, como na ação, no mandato de segurança do sindicato das escolas públicas, essencialmente, qual é o argumento dos movimentos sindicais?
tanto dos professores da rede pública quanto privada, não dos professores, do movimento sindical, porque eu sou professora, não compactuo com esse argumento do sindicato. Qual que é o argumento? Não queremos atividades presenciais sem vacina, porque temos grande número de casos e porque tem que a vida e a saúde dos professores ser preservada. E eu pergunto o seguinte, eu posto isso na minha rede social, e tem inclusive ex-aluno que fica assim, mas professora, e a saúde dos professores? Mas e o risco de se contaminar? Aí eu fico falando, pessoal, é o seguinte, eu convivo com o pessoal da área da saúde, meu marido vai desde março para o hospital. Usa protocolo de biossegurança, respeita a EPI, usa toda essa parafernália. Graça, você ontem ainda foi para o plantão na Unimed, não foi? Não usa protocolo? Não tem protocolo de biossegurança? Não tem protocolos do que você deve usar ou não? Né? Então, assim, ó, o problema não é a escola. O problema é que as pessoas fazem fora da escola. Porque as pessoas não estão se contaminando nos espaços do hospital ou da escola. As pessoas se contaminam fora, quando vão no barzinho, quando não aguentam mais ficar trancado, vão se aglomerar na praia, né? Mas qual que é o grande problema, Graça? Aí eu te pergunto, você recebe nas suas redes, nos seus contatos, dos WhatsApp e tudo mais, vídeos sobre alarmantes, sobre, ai meu Deus, dados estatísticos do Covid, o Covid mata, ele é letal, etc. Você recebe esse tipo de vídeo? E daí assim também, ó, o que eu penso, tá? Por que que o pessoal do supermercado tá ali trabalhando direto de manhã até 11 horas da noite, 10 horas da noite, tá? Com aquela máscara no rosto, pegando todos os produtos que depois o pessoal chega em casa e lava, tá? Esterilizam tudo, mas ali o pessoal do supermercado, ele pega daqueles produtos todos e passa, e passa, e passa. Saiu o teu, ele pega do outro e passa, e passa, e passa. Quantas pessoas de supermercado, atendentes de supermercado, morreram de Covid? Pois então. Por que que isso não acontece? Porque depois de cada um, eles passam álcool ali, eles lavam a mão com álcool, eles continuam de máscara. Sim. Entendeu? Sim. Então, por que que o delivery não está morrendo de Covid? Por que o rapaz que trabalha com delivery do motoqueiro? Por que os restaurantes, os garçons não estão morrendo? Porque, entendeu? Então, é assim, ó, existe protocolo para isso. É como você falou. Ah, é como você eu te digo falou. mais, Graça, assim, eu te falo com e convicção. Direto. Se alguém tiver com filho com problema e ligar, eu vou atender direto. Eu me projeto inteiro para atender a criança, porque a criança e a família é de risco e eu sou de risco. Então, eu não posso nem passar e nem pegar. Entendeu? Então, é isso aí. Entendeu? Pois então, né? Eu pergunto por que que o movimento sindical dos professores acha que os professores são os únicos que não podem trabalhar sem vacina. Eu não consigo compreender isso. Eu amo dar aula. Eu vou deixar de dar aula porque não existe uma vacina. Eu vou esperar sair uma vacina milagrosa para eu poder voltar a dar aula. E não vai sair vacina. Não tem condições. Né? O meu filho de 6 anos vai esperar sair uma vacina para poder ir para a escola? Mas que absurdo é isso, né? Não tem cabimento. E aí, o grande problema é o seguinte. Então, o movimento sindical sabe fazer pressão, eles são muito organizados, sabem fazer barulho, e eles sabem utilizar as ferramentas jurídicas. Tanto é que em ambas as ações, porque daí tem uma outra ação que o próprio sindicato moveu das escolas públicas, pedindo a proibição de qualquer atividade presencial sem que haja vacina. Assim que haja vacina. Né? Então, nós temos. Então, por que a importância desse debate aqui, Graça? Eu percebo que as pessoas acham que não vale a pena discutir isso agora, porque o ano está acabando. As pessoas não entenderam que nós temos 2 ações judiciais em curso que poderão trazer decisões e repercussões gravíssimas para a nossa educação, com base em decisões monocráticas de pessoas que são da área do conhecimento, né, do direito, mas não da saúde, pessoas que, devo dizer, são servidores públicos e estão em home office provavelmente desde março, que talvez tenham se reorganizado nas suas vidas particulares, com seus filhos, seus netos, né? E que talvez tenham a dificuldade de enxergar a alteridade e o outro que não está nessa mesma condição.
Porque, veja bem, eu sou professora universitária, meu filho está estudando numa escola que eu acho que é de excelência, senão eu não teria colocado lá. A professora manda as atividades, eu religiosamente faço todas, eu me reorganizo, eu faço todas as atividades do meu filho não perdeu conteúdo esse ano. Porém, o que o meu filho perdeu foi o contato social com os amiguinhos, né? Ele não conviveu com pessoas da idade dele, né? Ele, sabe, eu moro numa casa, mas eu tenho que me colocar no lugar de uma pessoa que mora num apartamento, sei lá, de 60 metros quadrados, que não tem tempo de se organizar para fazer as atividades escolares com o seu filho, ou que não tem a mínima didática, porque como eu sou professora, né, eu dou para os grandes, mas também me viro para dar para os pequenos. Mas a gente tem que se colocar, no lugar dos outros. E daí assim, ó, Helena, tem pessoas que tu sabe que eu atendo em particular, nas casas, tá? Então, eu conheço famílias que estão desesperadas. Por quê? Porque você tem a tua mãe perto, você mora numa casa, você consegue alguém para te ajudar. Mas eu conheço pessoas que não têm ninguém aqui em Joinville. Ninguém. E não estão podendo fazer home office. E daí? Você faz o quê com teus filhos? Entendeu? Sujeito a perder emprego. Então, não dá para isso. Entendeu? A pessoa tem que entender que tem que ter uma escola. Por quê? Ela não leva para a escola, mas ela corre um risco maior ainda que ela leva para casa do professor, ela leva para casa da babá, ela leva para casa do vizinho, porque ela é obrigada a levar para algum lugar. Sim, mas tem uma coisa mais grave. Até o Ortega, que é meu aluno, falou uma coisa aqui no chat, né? Ortega, obrigada por lembrar. E eu ia falar isso. Eu acho que, assim, ó, primeiro, o principal argumento que eu vejo tanto dos movimentos sindicais quanto as pessoas que ficam me contestando nas redes sociais é o seguinte: não é seguro, não é seguro. Como é que a gente vai expor os professores a risco? Bem, primeiro, eu acho que nenhuma categoria está colocando a sua atividade profissional vinculada à vacina. Os professores não são mais sensíveis do que outros ao vírus, então eu não acho que haja razoabilidade de ser a única categoria que não pode trabalhar sem vacina. Ponto número 1. Ponto número 2. De onde tiraram que a escola é mais perigosa do que um supermercado? Porque, veja lá, eu tenho pesquisado muito, ok? Tem um manifesto que saiu agora, dia 21, de mais de 100 pediatras do Hospital Albert Einstein, lá de São Paulo, que é um hospital que sempre é citado como referência, que estão se manifestando no sentido que é seguro a escola com protocolo de biossegurança. Eu diria que talvez, para a criança, é mais seguro estar na escola do que fora da escola. Por que eu digo isso? Não só pensando no meu filho que tem condições, que eu tenho condições de manter ele em casa, mas eu estou pensando em todo aquele contingente das pessoas que são da rede pública. Pense, e eu pergunto a você, Graça, onde que estão as crianças da rede pública desde março? Onde estão essas crianças desde março? Mesmo porque... É claro que eu tenho que pensar nos professores, não resta a menor dúvida, porque eu estou com pena deles, tá? Eu tenho pena, porque eles têm a casa deles, os filhos deles, os alunos deles, eles têm que dar aula em home office, aula online, então é difícil para eles. Agora, os alunos, tem aluno que só come na escola, Helena. Entendeu? E daí isso tudo tá falindo. Os que entregam a alimentação para a escola. Eu fui nessa passeata que teve, essa carreata que teve. Quantas vans paradas desde março? O pessoal tem van que sustenta, é o sustento da vida deles. Está parado porque a van não funciona. Entendeu? Então a gente tem que pensar em tudo, não é só num item, tá? O teu filho está indo para a escola, ótimo, mas tem filho de uma classe social mais baixa que esse precisa, entendeu? Precisa, precisa mais do que ninguém. E sabe por quê, Graça? Tem que voltar a trabalhar. Não, mas quem disse que essa mãe parou de trabalhar? Primeiro, tem mães que pararam, mas tem mães que não pararam. E essas mães que não pararam porque não podiam parar porque senão iam morrer de fome, onde estão essas crianças? Elas não estão usando máscaras, elas não estão distanciamento social, elas não estão usando álcool em gel, elas estão jogadas na rua, um dia na casa de um vizinho, outro dia na casa de outro vizinho. Isso, do ponto de vista epidemiológico, me parece ser muito mais vetor do que você ter um ambiente controlado, em que você manda todo dia a criança para a mesma sala
em que ela circula com as mesmas pessoas, em que você sabe em qual carteira ela sentou, né? Você sabe com quem que ela entrou em contato, e se tiver algum com sintoma, você sabe, você consegue controlar, dizer, olha, todo mundo que entrou em contato com aquela sala, essa sala está bloqueada semana que vem. Mas eu julgo que, do ponto de vista eu não sou da área da saúde, mas me parece uma coisa muito lógica. Se você tem o argumento de que a escola vai aumentar, primeiro, aumentou um monte e a escola não estava aberta. Então, esses aumentos aí não tem nada a ver com a escola, né? Segundo, acho que do ponto de vista epidemiológico, provavelmente, por uma questão de lógica, seria mais seguro a criança estar na escola, onde ela vai ter uma professora que está de olho, manda ela usar máscara, ao contrário de ficar jogada na rua, indo na casa de um vizinho um dia, outro vizinho outro dia, daí um dia vai na avó, outro dia vai na tia, e fica circulando muito mais do que ir para a escola num ambiente controlado, com álcool gel e com máscara. Então, além disso, isso seria um argumento, por uma questão de raciocínio lógico, para a questão epidemiológica. Mas eu pergunto assim, as pessoas esquecem que grande parte da população brasileira é miserável e que essas crianças só comem decentemente na escola. Tem criança que não está comendo decentemente desde março. E alguém vem me dizer, ai, vocês estão pedindo escola para 2021? O ano acabou. Escuta, se tu tá passando fome, um dia faz diferença, Graça? Faz. Um dia faz toda a diferença. Tu sabe que nós tínhamos um picolézeiro que vendia sempre picolé na frente da minha casa. Um picolé redondo, grande, eu adoro, tá? Aí eu sempre que ele passava com o carrinho, eu gosto de comprar uns 10 assim para guardar no freezer, quando tem vontade, chupa o picolé. Um dia ele passou no final da tarde, eu tava sozinha em casa, né? Aí eu fui lá, eu sempre compro 10. Aí fui lá para comprar 10, escolhi os que tinham e sobraram uns 3 ou 4 dentro do carrinho, né? Daí eu disse, então agora o senhor já vai para casa. Eu comprei 10, o senhor já vai para casa. Ele disse, não, eu tenho que vender todos, porque eu tenho 4 filhos. E para eu dar comida para eles amanhã, eu tenho que vender todos esses picolés hoje. Então eu tenho que vender todos. Eu fiquei morrendo de pena do homem. Depois que começou a Covid, ele nunca mais passou, porque ele foi proibido de passar. Entendeu? Então, como que esse homem está sustentando esses filhos que estão em casa, não estão indo para aula? 4. Então, aí é que está o negócio, entendeu? Ele perdeu o emprego porque ele nunca mais passou, porque era proibido o picolézeiro passar, tá? E os filhos não estão indo para aula. Como que está vivendo esse homem? Me diz. Então, a gente tem que pensar, a gente não tem que ficar olhando para o próprio umbigo, a gente tem que pensar nos outros, entendeu? Mesmo porque meus netos têm computador, tem Wi-Fi, tem internet boa, entendeu? Mas como é que faz um cara que mora lá no... Que internet ele tem? Que computador ele tem para seguir as aulas? Tu acha que ele seguiu esse ano? Ele conseguiu. Então, não tem acesso à internet, e daí, não tem assim, acesso ao computador. Você sabe que você tem que ajudar o teu filho para ele aprender. Tu acha que essa mãe dessas crianças sabe ensinar? Não sabe, gente. Então, tem que cuidar. A gente tem que olhar, não dá para olhar para o próprio umbigo, a gente tem que olhar para os outros. É o que me preocupa isso. Eu também, entendeu? Meus filhos estão bem, meus netos estão bem. Não tenho mais criança. Mas eu tenho muita criança que eu trabalho. E é por essa luta que eu estou indo para a rua. E sabe, Graça, uma coisa que é fundamental de colocar aqui na discussão do ponto de vista jurídico é o seguinte. Nós temos uma Constituição da República Federativa do Brasil, né? Que diz, né, que a proteção dos direitos humanos fundamentais da criança são prioritários. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que afirma que deve se proteger na integralidade todos os direitos humanos fundamentais das crianças e dos adolescentes e, atenção, com absoluta prioridade. Tem um artigo específico no ECA que diz que as políticas públicas devem se voltar com absoluta prioridade para integral concretização dos direitos das crianças e dos adolescentes. O que a gente observa na matriz de risco do Estado de Santa Catarina é que isto não está sendo respeitado, porque está se dando prioridade para tudo, menos para as crianças e adolescentes. Então, na lista, na fila de quem pode abrir quando,
as escolas, a educação está em último lugar. É um absoluto descaso com as crianças e adolescentes. Mas sabe o quê? A questão é que as crianças e adolescentes não têm voz. Quem vai falar por eles? Se não somos mães e pais que vamos tomar a dianteira e falar por eles, quem vai falar? Eu gostaria de dizer que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, no dia, não deixa eu mentir, 19 de novembro, ou seja, que dia que foi isso? 19 de novembro, sexta? Em 19 de novembro, Quinta. oficiou ao governo do estado, à governadora Daniela Rainer, ao nosso secretário de Estado de Saúde e Educação, fez um ofício belíssimo de 28 páginas, eu li todas, e o Ministério Público, através do Procurador-Geral de Justiça, o doutor Fernando da Silva Cumim, que também eu gostaria de cumprimentar, caso esse vídeo chegue a ele, tomou uma atitude, né, que eu acho que é fundamental, porque quem vai lutar pelo direito das crianças e dos adolescentes são os pais e é o Ministério Público aqui fiscal da lei, né? E o Ministério Público, através desse ofício, solicitou ao governo do estado que explicasse a falta de razoabilidade nas políticas públicas e que estabelecesse, independente do grau de risco em que se encontre a nossa região, que tome a política pública das crianças e adolescentes como prioridade absoluta, como manda o ECA. O ECA não pede, ele manda. E isso todo mundo esqueceu nessa discussão, né? Se abriu tudo, menos as escolas. Então, assim, ó, é necessário que a Constituição seja respeitada e que o ECA seja respeitado. E aí, diante de toda essa pressão, porque houve esse movimento dos sindicatos, diante desse movimento, diversos pais se mobilizaram, né? Fizeram um abaixo-assinado, pressionando o Estado, os desembargadores e o próprio procurador de justiça para que se manifestasse em relação a isso. Eu até fui ver às 5 da tarde, para não mentir, eu não quero mentir, eu não gosto de dados falsos, né? Às 5h10 da tarde, esse abaixo-assinado estava contando com 7.905 assinaturas, pedindo providências, né, pela educação e pela prioridade da educação, né, nas políticas públicas. Eu não estou dizendo que não haja aumento de casos de Covid. Não estou dizendo que o Covid não pode matar pessoas. Não quero que a escola abra sem segurança. Mas não é possível que o Estado não tome nos seus programas de retomada de atividade presencial, né, a educação como algo que ela que é essencial, né? Essencial. Então, a gente tem um país que tem problemas na sua educação, a gente precisa priorizar a educação. O que é 1 ano para uma criança fora da escola? As pessoas acham, não, é só 1 ano. Pessoal, é o seguinte, vocês lembram quando eram criança? Vocês lembram quanto tempo passava até o próximo aniversário? Uma eternidade. 1 ano para uma criança não é 1 ano para a tia Graça, não é 1 ano para a professora Helena. 1 ano para uma criança é uma eternidade. E demora uma eternidade até o Papai Noel chegar. Demora uma eternidade até o Coelhinho da Páscoa chegar. Não é verdade? Vocês lembram quando vocês eram criança? Imagina o que é todo esse tempo para uma criança. Hã? Meu filho tá ansioso que o Papai Noel não tá chegando, é só 1 mês, mas parece que é uma eternidade para ele. Imagina o que são 8 meses para uma criança, né? O ECA, que eu já citei aqui, quando ele fala de medidas restritivas de liberdade para adolescente, diz que essas medidas, como se fosse uma pena, né, que para criança não pode, enfim, para adolescente não pode, mas essas medidas restritivas de liberdade devem respeitar o princípio da brevidade. Brevidade por quê? Porque a criança e o adolescente são seres em desenvolvimento, né? Para quem um tempo de 6 meses, 1 ano, faz muita diferença. Então, se o próprio ECA reconhece que para medida restritiva de liberdade, né, deve-se respeitar a brevidade, por que, em relação à privação do direito humano fundamental da criança e do adolescente à educação, nós não estamos respeitando a brevidade, nós não estamos respeitando a prioridade absoluta dos direitos das crianças e adolescentes, né? Então, essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. É porque o movimento sindical está fazendo muita pressão? Sim. Porque nós temos um sentimento de histeria coletiva, me parece, e medo abstrato diante de um inimigo invisível que é o Covid?
Tá? Graça, eu te falei sobre o que era a minha dissertação de mestrado? Acho que eu nunca te falei, né? Não. Era sobre o discurso criminológico da mídia. E aí, olha só, Nossa! falando contigo, eu lembro disso. Amores, Agora... é o seguinte, né? Nós temos uma questão que eu acho que é chave para a gente entender esse problema, né? Que é o medo. É o sentimento de insegurança. Se você analisar os votos dos desembargadores que deram razão aos sindicatos, inclusive, eu poderia citar aqui, né, o texto. Tem desembargador que fala, aspas, ao meu sentir é perigoso abrir agora. Ao meu sentir, como temos muitos casos, é perigoso. Então eu pergunto assim, ó, como você limita um direito humano fundamental com base no seu sentimento subjetivo de insegurança? Não pode o Estado limitar direito humano fundamental sem que haja um embasamento científico. E os cientistas, os médicos, estão começando a se posicionar no sentido de que é seguro ter aula com biossegurança, com protocolo de biossegurança. E eu apelo, se aqui tiver pediatra assistindo a live, que eu não sei se há ou não, que se posicionem, porque as pessoas estão vivendo um medo abstrato diante de um inimigo invisível, né? Dentro da sociologia, Graça, a gente diz que o medo abstrato é muito mais amedrontador do que o concreto. Sim. Se tu tem uma ameaça concreta, tu sabe que ela tá lá e tu sabe como combatê-la. Mas um inimigo invisível... A imaginação do ser humano, ela é fantástica. Então, se é um medo abstrato, tu Sim, pira, né? Então, assim, ó, o grande problema é que nós temos aqui um inimigo invisível, que é o coronavírus, ninguém consegue vê-lo, e é o medo abstrato né, que gera um sentimento de insegurança enorme, que é alimentado todos os dias pelas redes sociais e pela mídia. E aí, hoje de manhã, até um aluno meu tá falando, ai, prof, mas a mídia faz de propósito. Eu falei assim, olha, é o seguinte, muita calma nessa hora. Meios de comunicação trabalham com uma coisa muito importante. Qual é? Índice de audiência. Índice de audiência. Tragédia da índice de audiência. É óbvio que se eu tenho uma informação com potencial, né, de dramatização, ele me dá audiência. Claro. Então, assim, ó, é óbvio que esse tipo de informação circula com mais facilidade. Só que isso alimenta cotidianamente o pânico social. Tem mais uma coisa que eu lembrei agora, Graça, que eu queria falar. Nós vivemos numa democracia, aspas, né? Aspas. Como você controla pessoas numa democracia? Porque numa ditadura, você usa a força física, a repressão. Sim. Como você controla um contingente de pessoas numa democracia? A educação. Através do medo. Através do medo. Entende? Então, você dissemina cotidianamente o medo como ferramenta, inclusive política, de contenção das massas. Então, assim, ó, eu ontem ainda estava vendo o Fantástico, eu hoje recebi no grupo da família um vídeo de um médico apelando para as pessoas compreenderem o que é ser entubado. É claro que é um drama. Quem está fazendo plantão na UTI Covid vive um drama todos os dias, é desesperador. Eu sei dos colegas do meu marido me falando, é desesperador, né? Mas não é através do fechamento das escolas e limitando o direito humano fundamental da nossa juventude que a gente vai controlar a pandemia. A gente precisa de ter consciência coletiva de que todos nós devemos manter isolamento social quando pudermos e, se formos realizar nossas atividades, que o façamos com responsabilidade, né? Mas não deixem a nossa juventude pagar o pato porque as crianças e adolescentes não têm voz, né? Então, assim, ó, é necessário, eu né, falo novamente, porque me indigna isso, né? A escola não é um lugar menos seguro, ele é mais seguro do que um supermercado. As pessoas não deixam de ir no supermercado. Esses dias eu falei isso, alguém me falou, não, mas no supermercado você tem que ir para sobreviver. Né? O delivery também. A farmácia também. A gente tem que... Então, assim, ó, também. O que me indigna é, inclusive, comentário que eu vi, assim, ó, eu publiquei umas coisas lá no Facebook, daí teve uma pessoa que falou assim, ai, mas então essas mães aí que tem tempo para manifestar, tem tempo de cuidar dos filhos, né? Então, por que não cuida do filho? Então, assim, ó, essas pessoas não estão entendendo... De cuidar de filho, né, amiga? Não é essa manifestação é porque ela está cuidando
cuidando do filho. Justo, porque o filho não tem Claro. voz. Quem vai lutar pelos nossos filhos, se não nós, né? E a educação é essencial. E não é só um calendário acadêmico. As pessoas não estão entendendo que não se trata simplesmente de ir para a escola para aprender conteúdos. A escola é um espaço de convívio social, aumentou a depressão das crianças. Tivemos em Joinville pessoas que se suicidaram, né? Recentemente, adolescentes. Será que isso não está sendo agravado? Eu só estou problematizando, né? Então, assim, tem criança que está sofrendo mais violência física porque a escola geralmente é um local de fiscalização. Quando a criança vai para a escola pública, vai para a escola particular, isso fica mais visível, pode interceder. Quantas crianças que não estão recebendo esse tipo de rede de apoio desde março, que podem estar sofrendo abuso infantil, sexual, psicológico, que estão passando fome e nós não sabemos, né? E ninguém intercede por elas. Ninguém não, eu não vou dizer porque agora estamos tendo um movimento. Inclusive, não posso deixar de mencionar, o nosso secretário municipal de saúde contestou, né, o governo do estado. Né? Quando é que foi isso? Acho que dia 16 de novembro, mas está tudo muito enrolado, sabe, Graça? E a gente precisa, eu acho que, conversar sobre isso, porque a gente precisa trocar o medo, a sensação de medo, por uma informação. As pessoas precisam saber que a escola não Certeza. é um lugar tão inseguro. Ô, Helena, faltam 5 minutos. Foi fantástico. Então, eu tenho mais um monte de pergunta aqui, ó, para fazer, tá? Que nós não conseguimos. E são perguntas importantes, posicionamentos científicos, um depoimento do professor da universidade, sabe? Coisas importantes para se falar. Ele falando sobre a volta às escolas da Universidade do Paraná, tá? Então, tópicos dos médicos que fizeram do e-book que ele escreveu. Então, que tal a gente marcar mais um? Quando você pode? Tu que aqui, manda. Agora, aqui. Qual dia sequência? dessa semana, nesse horário que você pode? Eu não escutei agora. Tu quer marcar uma continuação, é isso? Quero. Quer, mas para outro dia, né? Claro, agora eu não posso. Mas Eu nessa também não. Eu semana- preciso resgatar minhas crianças que estão na vovó, afinal. Então tá. Tu não tá Então, estranhando o vamos fazer silêncio assim. aqui? E vamos fazer assim, ó. Eu vou. O silêncio. Eu vou ter que encerrar porque vai cair. Vai. Eu só quero dizer para esse público maravilhoso que participou que eu fiquei muito, muito, muito feliz, tá? E que você foi eu sabia que ia ser bom, mas foi muito melhor do que eu imaginava. Tá, até a próxima. Eu Porque- arranjo um fone de ouvido, tá, Graça? Ah, tá bom. Aí eu não preciso mais ler lábios. Tá. Foi um assunto sensacional, estão dizendo ali, um bate-papo maravilhoso, só que ficou muita coisa para se falar, eu acho que até para entendimento das pessoas sobre esse debate em si, tá? Precisa ser mais falado, mais explicado, tá? A Fran aparecendo ali, que foi sensacional, todo mundo dizendo que foi maravilhoso, tuas irmãs... Ô, Graça, só manda um muito parabéns pra amigo. Isa, que tá de aniversário. minha Isa, irmã tá de aniversário parabéns, parabéns. E daí, assim, ó, o que é isso é importante para o Santa Visita? Tá? Isso é muito importante para o Santa Visita. Nós somos uma empresa de tecnologia a serviço da saúde, tá? E a gente trabalha com adulto, com criança, com psicólogos, com médicos, com todo essa enorme quantidade de pessoas. Isso é muito importante. Agora, esse esclarecimento teu, eu acho que vai fazer com que as pessoas entendam mais o que na realidade está acontecendo. E eu preciso depois falar mais sobre isso, para as pessoas entenderem o porquê. Então, eu vou encerrar, te agradecer demais. E depois à noite nós vamos conversar e nós vamos marcar mais um dia. Ou essa Tá semana, bom, querida. Conte comigo. Para a gente continuar, porque eu acho assim, ó, tu tens uma bagagem muito grande neste assunto. Por quê? Porque você é mãe, porque você é professora, tá? E porque você tem um marido que trabalha na saúde. Não tinha que ter ninguém melhor, não tem ninguém melhor para falar sobre isso. Calma, só se eu fizesse mais uma graduação em medicina e especialização em epidemiologia, né? Mas a gente pode, enfim, providenciar isso na próxima encarnação. Assim,
Mas aí abrangeu todos os itens, todos os assuntos. E olha aqui, ó, não é pouca coisa, é muita coisa que eu preparei. São muitas folhas, tá? E eu acabei não falando nada, então nós precisamos voltar. Mas, Graça, tu sabe que isso é mal de professor. O professor começa a falar, não para, né? Não, mas acontece que é assim, ó, tudo o que falou não teve repetição, foi uma coisa muito importante, você está muito embasado em tudo. E isso é importante para nós. Eu quero dizer que essa live vai ficar no Insta e nós vamos jogar para o YouTube, tá? Nós vamos jogar para o YouTube, ela vai ficar guardada lá, a gente avisa onde, tá bom? Helena, mil beijos para você. Muito obrigada por ter aceito esse meu convite, que eu fiquei muito orgulhosa de poder conversar com você. Não sabia quase nada, eu só entendo da área de saúde, de leis, apesar de ser de uma família que todo mundo é advogado, mas eu não entendo nada. Meu pai dizia, ou da nossa casa, joga contra a parede, ou é advogado ou escorre. Eu escorri, amiga, então... Imagina, Entendeu? Graça, obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme. Da próxima vez eu vou arranjar um fone de ouvido e qualquer dia que tu precisar, sobre qualquer assunto que eu possa contribuir, eu estou à disposição, querida. Um beijo bem grande. Elisa, parabéns, Elisa. Felicidades para ti, tudo de bom aí nesse mundo distante aí. Helena. Beijo, Graça. Obrigado mesmo. A todos vocês, tá obrigada aí por assistirem aí ao nosso bate-papo. E que, quando puderem, discutam com as pessoas, porque também eu acho que é importante se posicionar, né, Graça? Porque as pessoas acham que são todos sozinhos, né? E não são, né? Voltou, então tá bom. Enfim, a gente conversa na próxima, Graça, tá bom? Tá bom, vamos Obrigada marcar, pelo convite, um beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau. Nossa, que maravilhoso que foi. Sabia que ia faltar assunto. Agora não sei como é que sai aqui, pelo amor